Gente amada do Travessias, que coisa boa terminar um ano com Lula sendo eleito e dizer aqui que vocês que nos acompanharam esse ano todo na TV Grabois, né, que acompanharam o Travessias, como foi bom dividir com vocês essa quantidade de mulheres brasileiras invisibilizadas, esses homens incríveis também que fizeram a história. Quantas histórias revolucionárias nós não contamos aqui neste canal. E como é bom dividir isso com vocês. Eu quero dizer o seguinte, a gente tá aqui nesse bate-bola toda sexta-feira. Foi uma das coisas mais alegres que me aconteceram no ano de 2022. Feliz Ano Novo para tu, Feliz Natal. A gente se encontra noutras paradas. Como se não bastasse, essa mulher extraordinária ainda introduziu a psicologia junguiana no Brasil, orientada nada mais, nada menos que pelo próprio Carl Jung, com quem manteve uma proveitosa troca de correspondência. Inveja mata, viu, Cida Pedrosa? Oxente, se aprume! Hoje eu vou iniciar uma série sobre os principais ritmos do carnaval pernambucano. Vou começar falando de Vossa Senhoria, o frevo. Afinal, estamos em fevereiro, mês onde os clarins costumam ruflar antes da pandemia do Covid chegar por nossas pragas. Não há um estilo musical que esteja mais associado e represente mais o povo pernambucano que o frevo. Daqui, ele se enraiza para o mundo, se entremeia com o jazz e, na terra da Bahia, ganha sua versão em instrumento elétrico com Dodô e Osmar. Firmina, uma mulher negra, teve uma educação bem à frente do seu tempo, pois ela não só foi alfabetizada, como ela foi uma das primeiras escritoras do Brasil. Em 1859, ela lança aquele que é, seguramente, o primeiro romance brasileiro, Úrsula, e também o primeiro publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. Gente, isso não é pouco não, viu? Isso é um grande feito. Que mulher incrível! E nós não estamos falando aqui de uma simples ficção, mas de um registro das injustiças e opressões sofridas pelas mulheres e pelo povo negro no Brasil. As personagens negras têm consciência de sua condição de escravizadas e conhecem sua cultura e suas origens africanas. Uma mulher negra, nascida em Salvador, Bahia, 6 anos após a abolição da escravatura do Brasil, conseguiu se colocar para cima dos preconceitos e sectarismos religiosos. Ela se tornou uma líder espiritual e uma das personalidades mais respeitadas e amadas do Brasil. Estamos falando de Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mais conhecida como Mãe Menininha do Gantuá, baiana de Salvador, mãe de santo e uma das maiores expoentes das religiões de matriz africana. Figura ícone da liberdade de credo e contra a intolerância religiosa. Descendente de africanos escravizados no Brasil, Mãe Menininha foi escolhida ainda criança para se tornar uma Ialorixá, designação afro para mãe de santo. Comidas típicas, na maioria feitas de milho, eu adoro. Danças tradicionais, música alegre e um forte apelo religioso que fala da fé, da resiliência do povo nordestino. Assim são as festas juninas.
A tradição de celebrar os santos do mês de junho, São João, São Pedro e Santo Antônio, chegou no Brasil com a colonização portuguesa e a devoção dos colonizadores a estes santos católicos, mas a origem da festa é muito mais antiga. Historiadores apontam que as festas juninas estão relacionadas a rituais pagãos medievais realizados no solstício de verão, que marca a passagem da primavera para o verão, exatamente no dia 24 de junho. As festas eram realizadas para afastar os maus espíritos e proteger a colheita de cereais do ataque de pragas. Quando o catolicismo se tornou religião dominante na Europa, a festa foi apropriada e incorporada ao calendário de celebrações religiosas da Igreja. Ela foi uma das primeiras mulheres a dirigir uma entidade sindical no Brasil. Em sua gestão, assumiu a luta em defesa dos direitos básicos para os trabalhadores rurais do município, como carteira de trabalho assinada, jornada de 8 horas, diárias, férias e 13º salário. Gente, isso é década de 80 e essa turma todinha trabalhava clandestina. Isso é um horror. Consciente por experiência própria das dificuldades que enfrenta uma pessoa que não tem acesso à educação formal, Margarida se engajou pelo fim do trabalho infantil na agricultura para que as crianças tivessem tempo de estudar. Também criou um programa de alfabetização para adultos inspirado no método Paulo Freire. Para completar, ela foi uma das fundadoras do movimento Mulheres do Brejo, que articulava as lutas das mulheres com as lutas do campo. Ela conseguiu irritar os ricos proprietários de terra da região, particularmente usineiros, movendo mais de 100 ações trabalhistas contra eles. 3 meses antes de seu assassinato, a intrépida sindicalista proferiu seu discurso mais emblemático durante as celebrações do Dia do Trabalhador na cidade de Sapé, onde o líder das Ligas Camponesas da Paraíba, João Pedro Teixeira, tinha sido assassinado em 1962. Parece que a história vai e vem, né? Nesse processo de violência contra trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo. E dizia ela no seu discurso: da luta eu não fujo, é melhor morrer na luta que morrer de fome, declarou, como se tivesse antevendo seu desfecho trágico. Quando foi assassinada, Margarida estava movendo mais de 70 processos contra fazendeiros e usineiros. Orador brilhante e profundo conhecedor das leis, Gama advogava graças a uma licença especial chamada de provisionamento, já que não tinha o diploma acadêmico que lhe foi proibido pela sociedade branca. Além de advogar de graça para os negros e negras escravizados ou oprimidos pelo Estado, Gama fazia conferências e publicava polêmicos artigos revelando seus ideais abolicionistas. Por conta disso, sofria perseguições e ameaças de morte. Em artigo publicado no Correio Paulistano em dezembro de 1869, ele relata um caso que o deixou chocado. Depois de matarem um senhor de terras que os maltratava, 4 escravizados se apresentaram na delegacia e confessaram o crime. Essa atitude era comum na época, porque muitas pessoas preferiam ser presas do que viver no processo de escravidão. Mas, em vez de prendê-los, as autoridades policiais convocaram a população à delegacia para que fizessem justiça com as próprias mãos. Não deu outra. Os 4 jovens foram linchados. Veja, que justiça nós estamos falando. Os escravizados agiram em legítima defesa,
pois sofriam torturas e maus tratos. Infelizmente, a sociedade branca, mais uma vez, puniu negros e negras por conta da cor da sua pele. Sobre os linchadores, Gama escreveu: miseráveis, ignoram que o mais glorioso é morrer livre numa forca ou dilacerado pelos cães na praça pública do que banquetear-se com os neros da escravidão. Na visão de Luiz Gama, criminosos não eram os 4 negros, mas o senhor de terras que os escravizava, já que a escravidão era uma violência com direito inalienável do homem à liberdade. Portanto, quando mataram o senhor, foi um ato de legítima defesa. O famoso apelido de Madame Satã só surgiria durante o Carnaval de 1938, quando o transformista decidiu participar do concurso de fantasia promovido pelo Bloco Caçadores de Viados. O João criou uma fantasia decorada com lantejoulas, inspirada no morcego do Nordeste, que bebia sangue do gado e ganhou o primeiro prêmio. Semanas depois, foi preso com outros gays na Cinelândia. Quando o escrivão de polícia perguntou qual era seu apelido, ele respondeu que não tinha nenhum. Então o escrivão lembrou do concurso que João tinha ganho e associou a fantasia dele com a vestimenta da atriz do filme Madame Satã, de Cecil B. DeMille, que estava em cartaz no Rio de Janeiro. O apelido pegou, mas João não gostou e chegou a brigar na rua por causa dele. Depois admitiu que era um nome marcante e assumiu de vez a personagem Madame Satã. De comportamento viril que despertava temor e admiração, João Francisco chegou a casar com uma amiga com quem adotou 6 crianças. Ao longo de 5 décadas, sua história foi contada em livros, filmes, cordéis, músicas, histórias e quadrinhos e peças de teatro. Responda, minha lapa querida. A vida é melhor quando a gente canta. É ou não é? E seu apelido deu nome a uma das casas noturnas mais famosas do país, a Madame Satã, em São Paulo. Nós mesmos aqui em casa, ó, temos um quadrinho sobre um dos episódios da vida dele, um pedacinho.